Olá, continuando sobre o comportamento da ondulatório da matéria, nós temos então que a teoria de Bohr, como eu havia dito antes, ela foi abandonada porque a mecânica, ou seja, as equações utilizadas até aquele momento não eram suficientes para descrever todos os fenômenos, principalmente das partículas menores. Então, foi adotado um outro modelo, que é o modelo da mecânica quântica ou o modelo da mecânica ondulatória, que foi a reunião das duas teorias de Einstein e Max Planck. Sabendo que a luz tem uma natureza de partícula, parece razoável perguntar se a matéria tem natureza ondulatória. Utilizando as equações de Albert Einstein e de Planck, de Broglie, um terceiro cientista, mostrou que existe uma relação entre essas duas equações de Einstein e Planck e ele encontrou a sua própria equação. Substituindo então o valor da velocidade da reação, o valor da velocidade da luz pela velocidade da partícula, onde mv, que esse mv aqui é o momento da partícula, o produto da massa pela velocidade, e lambda é o comprimento de onda. Ambos são propriedades, uma de partícula e outra de onda, por isso que é chamado de modelo da mecânica ondulatória. De Broglie resumiu os conceitos de ondas é, e partículas com efeitos notáveis se os objetos pequenos, para objetos pequenos, claro. Então, esse modelo pode ser observado tanto para modelos pequenos quanto para modelos grandes, como planetas, enfim. Em outras palavras, segundo de Broglie, tudo que se move no mundo tem um determinado comprimento de onda e pode se comportar como partícula ou como onda. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que na escala de massa de partículas atômicas não podemos determinar exatamente a posição, onde se encontra o elétron, qual a direção do elétron, qual esse movimento e a velocidade simultaneamente com que esse elétron ele se locomove no espaço. Para os elétrons, não podemos determinar seu momento, ou seja, seu produto da massa pela sua velocidade, e principalmente sua posição simultânea. O que diz Heisenberg? De acordo com a teoria das probabilidades, Heisenberg delineou um espaço onde o elétron poderia estar localizado e ele chamou esse espaço de nuvem eletrônica ou de orbital, e obedece à seguinte lei, onde Δx significa variação do espaço, ou seja, espaço inicial menos espaço final, e ΔmV é o seu momento, a variação de onde ele se localiza, ou seja, sua posição, e para onde ele vai, que é o momento inicial vezes o momento menos o momento final, dado pela variação do mv. Então, o produto entre essas duas variáveis, ele dá, então, a posição do elétron, né? E esse valor tem que ser maior ou igual o quê? A constante Planck dividido por 4π. Esse 4π, na verdade, seriam duas voltas que o elétron daria em torno da sua órbita. 2π significa a circunferência, 4π significa duas circunferências. Ainda com relação à mecânica quântica dos orbitais atômicos, veio então um terceiro cientista, um quarto cientista além dos dois, de Max Planck, Albert Einstein, de Broglie. Então veio Irving Schrödinger, né, Schrödinger, e propôs uma equação que contém os termos de onda e partícula. A resolução da equação leva a funções de onda, ou seja, são, matematicamente falando, funções, mas tem um número específico para isso. A função de onda fornece o contorno do orbital eletrônico, ou seja, da nuvem eletrônica. O quadrado da função de onda fornece a probabilidade de se encontrar o elétron dentro desse espaço delimitado que é a nuvem eletrônica, isto é, da densidade eletrônica para o átomo. Então, no eixo x, y e z,
eu teria uma nuvem eletrônica onde possivelmente o elétron podia estar localizado em algum ponto aqui dentro dessa nuvem eletrônica, segundo Schrödinger e sua teoria das probabilidades. Se resolvermos a equação de Schrödinger, teremos as funções de onda e as energias para as funções de ondas. Chamamos as funções de onda de orbitais. Daqui para frente, nós vamos chamar de orbitais ou subníveis eletrônicos. A equação de Schrödinger necessita de 3 números quânticos. Quais são eles? O número quântico principal, o número da camada, este é o mesmo n de Bohr. À medida que n aumenta, o orbital torna-se maior e o elétron passa mais tempo mais distante do núcleo. Também tenho o número quântico azimutal ou secundário, representado pela letra L. Esse número quântico depende do valor de n, ou seja, depende de onde ele estiver localizado em cada camada. Os valores de L começam de 0 e aumentam até n menos 1, ou seja, uma camada menor, né? N, por exemplo, se for 1 menos 1 igual a 0, se for 2 é igual a 1. 2 menos 1 igual a 1. Então, vai aumentando o número de camadas de acordo com o número de n. Normalmente, utilizamos letras para os valores do número quântico secundário. Então, S pode assumir o valor 0, P assume o valor 1, D assume o valor 2 e o orbital F assume o valor 3 para L. Geralmente nos referimos aos orbitais S, P, D e F. O número quântico magnético, ou ML, esse número quântico depende do número quântico secundário. Notem que o número quântico depende do outro. L depende de N. ML depende de L. O número quântico magnético tem valores inteiros que variam de menos L, ou seja, valores negativos, para valores de L positivo, e fornecem a orientação do orbital no espaço, ou seja, de que forma está organizado esses orbitais. Cada um tem sua forma geométrica e cada elétron vai estar estabelecido dentro desses orbitais, dependendo do eixo positivo ou negativo no plano cartesiano. Aqui eu tenho uma tabela em que diz a relação dos valores de n, l e m até o número quântico 4. Por exemplo, no número quântico 1, eu tenho somente um valor de L, que é igual a 0. Quais são os subníveis existentes nessa primeira camada? Somente um S. E os valores possíveis de ML é somente o 0. O número de orbitais existentes só tem 1. E o número total de orbitais é igual a 1. Para o n igual a 2, eu vou ter o 0 e o 1 para o valor de L. Então, os orbitais designados que vão existir no segundo nível é o 2s e o 2p. Quais são os possíveis orbitais L? ML? O 0, o 1, o 0 e o menos 1. Número de orbitais existentes, para cá, para esse 0 é igual só um orbital, e para cá eu tenho 3, ou seja, 3 espaços delimitados. Total de orbital, 3 mais 1, 4. Da mesma forma para o terceiro nível, então eu vou ter 0, 1 e 2. Quais são os tipos de subníveis orbital? O 3s, o 3p e o 3d. No 3s eu tenho apenas 0, no 3p 1, 0 e menos 1. No 3d 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Aqui para esse orbital 3s eu vou ter somente um subnível. Aqui eu vou ter 3 números de orbitais no subnível e aqui eu vou ter 5 espaços ou número de orbitais nesse subnível 3D. Totalizando então 3 mais 1, 4, com 5, 9. Da mesma forma para a quarta camada, então eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Quais são os tipos de orbitais? 4s, 4p, 4d e 4f. Aqui eu tenho então o total ou possíveis valores para ml. Aqui também, somando, eu vou ter a quantidade de subníveis existentes, que dá um total de 16. Os orbitais podem ser classificados em termos de energia para produzir o diagrama Aufbau, né? Observe que o seguinte diagrama de Aufbau é para um sistema de um só elétron. À medida que n aumenta, o espaço entre os níveis de energia torna-se menor. Então, o que eu quis dizer com isso? Isso aqui é um diagrama de Aufbau. Ó. Começa com o nível 1, o 1s, representado por caixa.
a energia vai aumentando. Notem que no mesmo nível eu tenho o S2 e o PC e o P, como eu havia dito. O S representado por uma caixa e o P representado por três caixas juntas. No terceiro nível, eu tenho então o 3S, o 3P e o 3D. E aqui está tendendo para o infinito. 4 que eu vou ter. Claro que eu vou ter o nível 4 com os seus respectivos orbitais, e o nível 5 com os seus respectivos orbitais, mas isso nós vamos ver daqui para diante. Isso aqui é apenas aplicado para um nível de energia. Quando o átomo possui vários elétrons, a coisa muda. Veremos mais adiante. Então, todos os orbitais S, eles são esféricos, ó, o orbital S, ele é pequeno, o orbital 2S já vai aumentando de valor e de tamanho, e o orbital S, 3S também é muito maior. À medida que N aumenta, os orbitais S ficam maiores, é o que apresenta aqui nessa lâmina. À medida que N aumenta, aumenta o número de nós também. Um nó é uma região no espaço onde a probabilidade de encontrar um elétron é igual a zero. Em um nó, π ao quadrado é igual a zero. Para um orbital S, o número de nós é igual a n menos 1. Psi é uma função de onda. Não fiquem preocupados com isso, que na próxima aula eu explicarei melhor sobre exatamente o tamanho e as formas de orbitais existentes. Desde já eu agradeço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.